Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Amados, nesta oportunidade nós vamos falar sobre Paulo e a sua perspectiva sobre a ressurreição. E é interessante esta pergunta. Paulo, ele acreditava que todos ressuscitarão ou para Paulo apenas os justos ressuscitarão? Bom, por que eu começo com esta pergunta? Bom, existem alguns teólogos que pregam que Paulo ele não acreditava na ressurreição dos ímpios. Para alguns teólogos, para alguns teóricos, o apóstolo Paulo ele negava a ressurreição para os ímpios. Bom, ele dizia que apenas os justos ressuscitarão. Bom, será que este pensamento de Paulo ele tem algum precedente na tradição judaica? Tem. Por exemplo, quando a gente lê uma obra ali do Segundo Templo, Salmos de Salomão, a gente vê então que apenas os justos ressuscitarão, certo? Não só o Salmo de Salomão, mas a gente encontra, por exemplo, em Flávio Joséfos, ele ensina que pelo menos a ressurreição apenas para os justos, e enquanto que as outras almas elas ficam retidas, ou seja, não ressuscitarão. É assim que Flávio Joséfos ensina. Bom, tem outros tratados da tradição judaica que, por semelhante modo, ensinam que apenas os justos ressuscitarão, certo? Por outro lado, nós temos também outros tratados da mesma tradição judaica, certo? Que dizem que não, que justos e injustos ressuscitarão. Por exemplo, o Apocalipse de Esdras, o Apocalipse de Baruque, são tratados ali do primeiro século que dizem que justos e injustos ressuscitarão, certo? Então, essas crenças que eu estou lhes apresentando, elas existiam ali nos dias de Jesus no primeiro século. Havia um partido que acreditava que justos e injustos ressuscitarão, mas havia outras escolas que diziam que não, apenas os justos ressuscitarão e os ímpios ficarão para sempre perdidos, exterminados, certo? Bom, e no meio dessas duas escolas, aqui a gente pergunta, qual era a escola que Paulo pertencia? Bom, sabemos que Paulo era fariseu. Ele mesmo diz que antes de ele conhecer Jesus Cristo, ele era um fariseu. E nós encontramos esta crença da ressurreição apenas para os justos nas fileiras dos fariseus, certo? Nós encontramos. Mas também, na mesma fileira dos fariseus, nós encontramos esta crença de que ambos ressuscitarão, certo? Ambos ressuscitarão. Pelo menos é certo eu lhes dizer que nós temos obras no judaísmo, como eu já falei, que prega a ressurreição de todos, justos e injustos. Ok, queridos? Então vamos lá. Mas quanto a Paulo, ele acreditava que todos ressuscitarão? Ou será que para Paulo apenas os justos ressuscitarão? Então vamos começar aqui por os escritos de Paulo. Vamos aqui, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, e vou começar aqui do versículo 35, que diz assim, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos e em que corpo vêm? Vou continuar. Insensato, o que semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve der, e a cada um das sementes o seu corpo apropriado. Aí vamos aqui para o versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Prossigamos.
Isto afirma, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos. Quando a trombeta soar. Quando a última trombeta soar. No momento, no abrir e... No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o corpo que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Somente até aqui. Bom, a partir desta leitura aqui, nós percebemos que a ressurreição que Paulo está tratando aqui é da ressurreição exclusivamente dos justos. Aqui está muito claro, não tem nem o que discutir. A ressurreição que Paulo está tratando aqui, como é que os mortos ressuscitarão, em que corpos eles ressuscitarão, é a ressurreição dos justos. Então, a partir deste texto aqui, onde eu li, não dá para nós provarmos aqui que justos e injustos ressuscitarão. O olhar de Paulo aqui, ele se voltou exclusivamente para os justos. O que é que ele está tratando aqui? Da ressurreição dos justos, ok, queridos? 1 Coríntios 4, 15 e 16. Vamos ver o que é que ele diz aqui, ó. 4, 15... 15 em diante. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, ele está falando dos mortos, né? Agora, quem são os mortos aqui em questão? Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, a ressurreição, mais uma vez, que Paulo trata aqui, é a ressurreição dos justos. Aqui em Tessalonicenses, Paulo ele está tirando as dúvidas, está esclarecendo que quando é que os justos ressuscitarão? Na parousia de Cristo, quando Cristo vier, quem há de ressuscitar? Paulo ele aqui está olhando apenas para a ressurreição dos justos. Agora eu começo aqui uma pergunta. Mesmo nós sabendo que Paulo aqui está tratando apenas da ressurreição dos justos, a partir daqui a gente pode provar que ele negava a ressurreição dos ímpios? Não. Da mesma forma, em 1 Coríntios, uma coisa está clara, que Paulo ele falou apenas da ressurreição dos justos, certo? Mas o fato de ele ter silenciado a ressurreição dos ímpios prova que ele negava a ressurreição dos ímpios? A meu ver, não prova, ok? Ele falou da ressurreição dos ímpios ali em 1 Coríntios 15? Não. Ele falou da ressurreição dos ímpios aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 15 a 17? Não. Mas isso prova que ele negava a ressurreição dos ímpios? Não. A meu ver, não. O argumento negacionista em cima do silêncio, para mim, é o mais fraco possível, ok, queridos? Aqueles que dizem, prestar bem atenção, que Paulo negava a ressurreição dos ímpios, ou seja, que ele não acreditava na ressurreição dos ímpios, por que eles estão afirmando isso? Existe algum lugar, existe na Bíblia, nos discursos de Paulo, algum momento ele nega a ressurreição dos ímpios? Não. Para sermos fiéis, sermos francos, em nenhum momento nós vamos ler que Paulo diz, ou Paulo dizendo, ou escrevendo que os ímpios não ressuscitarão. Bom, até aqui onde eu li, ele faz completo silêncio sobre a ressurreição dos ímpios. Mas, a partir daqui, ninguém pode provar, julgo eu, que Paulo não acreditava na ressurreição dos ímpios, ok? Vamos continuar. Filipenses capítulo 3 e verso... Pronto, eu vou pular primeiro para
Atos 24:15. Depois eu vou para Filipenses. Atos capítulo 24 e 15. Olha o que diz aqui. Lembrando que aqui, tradicionalmente, a patrística, os pais da igreja, atribui Atos a Lucas, certo? Então eu vou chamar o escritor de Lucas. Então Lucas aqui é o que ele vai escrever sobre Paulo. O que nós vamos ler aqui é um discurso de Paulo, certo? Atos 24:15, é o que diz aqui, ó. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Bom, aqui está bem claro que Paulo acreditava na ressurreição dos justos e dos injustos. A leitura que eu fiz aqui, certo que foi Lucas quem escreveu, mas de acordo com Lucas, Paulo, ele acreditava. O discurso aqui é de Paulo. E Paulo aqui está dizendo que acredita na ressurreição de justos e de injustos. Então, o que falta mais para nós provarmos? Pois bem, vamos lá. De acordo ainda com os intérpretes contrários que negam e que dizem que Paulo negava a ressurreição dos injustos, você apresenta este texto para eles, eles vão dizer o seguinte, aqui era a opinião de Lucas. Presta atenção, aqui eles vão dizer o seguinte, aqui é a opinião de Lucas, não é de Paulo. Eles vão dizer que Paulo mesmo nunca proferiu esta crença, que Paulo ele acreditava apenas na ressurreição dos justos. Então eles vão dizer que aqui é as palavras de Lucas, é a convicção, é a crença de Lucas que foi injetada nos lábios de Paulo, ok? É isso que eles vão dizer. Será que isto prova? Isso prova realmente? Será que nós podemos provar? Mesmo nós lendo aqui que Paulo acreditava. Aqui nós estamos lendo Paulo dizendo que acreditava na ressurreição de justos e de injustos. Bom, a partir daqui desta leitura, nós podemos provar que ele acreditava? Bom, se ficarmos somente aqui, nós vamos ter que dar o crédito a Lucas. Lucas, ele foi um companheiro de Paulo. A partir do capítulo 16 de Atos, você já vai ver que ele se inclui, ele usa o pronome nós. Então, ele começou a andar junto com Paulo. Então, a gente faz esta pergunta. Se Lucas andou com Paulo, certo? Lucas, ele andou com Paulo. E se Paulo não acreditava na ressurreição de todos, por que que Lucas injetou na boca de Paulo a crença na ressurreição dos ímpios? Se Paulo não acreditava, por que que Lucas injetou isso na boca de Paulo? Por quê? Será que Paulo, ele acreditava mesmo, ou será que isso foi Lucas que colocou na boca de Paulo? Será que existe algum indício nos escritos de Paulo de que ele acreditava na ressurreição dos ímpios? Bom, eu já mostrei para você que se alguém disser Paulo não acreditava na ressurreição dos ímpios, a gente pede, me prove que Paulo não acreditava na ressurreição dos ímpios. A primeira contra-argumentação minha é, aqueles que dizem que Paulo não acreditava na ressurreição dos ímpios, eu peço, me prove que Paulo não acreditava na ressurreição dos ímpios. O que é que ele vai dizer? Não, mas Paulo nunca falou que os ímpios ressuscitarão. Mas em algum momento Paulo falou que os ímpios não ressuscitarão? Se ele nunca falou que os ímpios ressuscitarão, tirando da passagem de Atos 24:15, em algum momento Paulo escreveu que os ímpios não ressuscitarão? Será que nós podemos encontrar isso? Bom, eu pelo menos, professor Nathaniel, até aqui eu ainda não vi uma declaração de Paulo neste sentido, que os ímpios não ressuscitarão. Nos escritos de Paulo, nós não encontramos o ensino direto de que os ímpios ressuscitarão. Mas nós vamos agora para uma outra passagem aqui, Filipenses capítulo 3 e versículo 11. Vamos lá ver o que diz aqui, ó. Filipenses 3, 11. Olha o que o amado Paulo escreveu aqui, ó. Filipenses 3, 11. Olha o que diz, ó. Para
de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Atente bem a expressão, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. O contexto aqui está dizendo o seguinte, que Paulo ele se esforça para alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vou ler o versículo 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição, ou seja, da ressurreição de Cristo. E a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Você percebeu alguma coisa? Paulo, ele diz ressurreição dentre os mortos. No grego, nós temos o seguinte, a ressurreição dentre os mortos. Como é que nós lemos no grego? Eistem exanastasin ten ek necron. Vou me concentrar só dentre os mortos. Ek necron. O tipo de ressurreição aqui, a partir do grego que eu li aqui, é ressurreição do meio dos mortos. Dentre os mortos. Aqui não está falando na ressurreição dos mortos. Atente bem, nós devemos fazer uma distinção entre ressurreição dos mortos para ressurreição dentre os mortos. Professor, qual é a distinção? Bom, de acordo com a pesquisa que eu fiz, sempre que eu encontrei esta expressão, ressuscitar dentre os mortos, ek necron, do meio dos mortos, tirado do meio dos mortos, sempre se refere a uma ressurreição seletiva. E por ressurreição seletiva, eu me refiro a uma ressurreição não de todos, mas ou só de uma pessoa ou só de um grupo. Por exemplo, acerca da ressurreição de Cristo, nós lemos que ele ressuscitou dos mortos. Mas há também a expressão dentre os mortos. Então, o tipo de ressurreição de Cristo é a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, a ressurreição de Cristo ela é seletiva. Ele foi tirado do meio dos mortos. Quando diz ele ressuscitou dentre os mortos, quer dizer que outros mortos ficaram, mas ele se levantou. Então é por isso que eu digo que a expressão ek necron, dentre os mortos, refere-se a uma ressurreição seletiva e não de todos. Então, a partir desta expressão aqui paulina, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, aqui uma coisa é clara, queridos. Prestar bem atenção, isso aqui eu digo sem medo de errar. Todas as vezes que nós encontramos esta expressão ek necron, dentre os mortos, fala de uma ressurreição seletiva, não de todos, mas apenas de um ou de alguns. No caso aqui, Paulo, ele está dizendo o quê? Que nem todos ressuscitarão neste momento, nesta ressurreição aqui, e é bom que diga-se isso aqui, qual é o tipo de ressurreição que está em foco aqui? A ressurreição em Cristo Jesus. Então, desta ressurreição em Cristo Jesus, é que Paulo se esforça para participar. Paulo ele faz de tudo para participar da ressurreição em Cristo, ou seja, da ressurreição ek necron, ressurreição dentre os mortos. E quando Paulo diz ressurreição dentre os mortos, logo ele está sendo seletivo, ele está dizendo que desse tipo de ressurreição aqui, nem todos participarão. Nem todos participarão, ok? Então, uma coisa que eu asseguro para vocês, a expressão ressurreição dentre os mortos refere-se a uma ressurreição seletiva, ok, queridos? Uma ressurreição seletiva. Agora vamos lá. Mas será que esta expressão ressurreição dentre os mortos, nós podemos defender a partir desta expressão que Paulo negava a ressurreição de todos? Aqui existe uma possibilidade, ok? É possível que Paulo aqui, nessa expressão ressurreição dentre os mortos, ele esteja dizendo que nem todos participarão da ressurreição. Bom, o que eu posso dizer para você é que deste tipo de ressurreição aqui, de Cristo ou em Cristo, nem todos participarão. Agora, a partir daqui você não pode provar que os ímpios não ressuscitarão, porque, mais uma vez, Paulo aqui ele está tratando da ressurreição dentre os mortos, apenas.
Ah, mas ele não falou que os ímpios ressuscitarão, mas ele aqui, ele de forma alguma, ele nega a ressurreição dos ímpios. Eu não vejo aqui ele negando que os ímpios ressuscitarão. Conforme as outras vezes, Paulo ele se concentra aqui na ressurreição dos justos. Agora eu quero dizer aqui para vocês, queridos, que no outro códice grego de Filipenses capítulo 3, versículo 8, num outro códice grego, traz exatamente, ton necron, ou seja, dos mortos. Mudou. Porque quando Paulo diz assim, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos, então aqui ele já não está sendo seletivo no que diz respeito a quem vai ressuscitar. Mas ainda assim que ele usa a expressão ressurreição dos mortos, ainda assim fica claro que ele está falando aqui da ressurreição dos justos. Por que eu sei? Por causa do versículo 10 aqui, o que ele diz aqui, Vamos lá, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, ou seja, da ressurreição de Cristo, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos, ou, de acordo com outros códices gregos, dos mortos. Ou seja, a expressão dentre os mortos ou ressurreição dos mortos, o certo é que está em foco aqui uma ressurreição seletiva. Por que eu sei? Na expressão dentre os mortos, nós temos claramente uma seleção. E na expressão dos mortos, de acordo com o contexto, é claro que ele está falando aqui apenas da ressurreição dos justos. Então eu posso provar que porque Paulo falou apenas da ressurreição dos justos, ele não acreditava na ressurreição dos ímpios? Eu não posso provar. Não, eu não posso provar. A bem da verdade, eu não posso. Por quê? Vamos lá. Vamos dizer que eu sustentasse que Paulo nega a ressurreição dos ímpios. E aí você me pedisse uma prova. Professor, me prove que Paulo negava a ressurreição dos ímpios. Qual era o meu argumento para ti? Eu ia dizer o que para ti, honestamente? Olha, aqui Paulo está falando que apenas os cristãos ressuscitarão. Certo, ele não está falando que apenas os cristãos ressuscitarão. Ele está falando aqui, você está me respondendo, ele está falando aqui da ressurreição dos cristãos, mas ele não está dizendo que apenas os cristãos ressuscitarão. Ele está falando apenas da ressurreição dos cristãos. E o fato de ele estar falando apenas da ressurreição dos cristãos não prova que ele negava a ressurreição dos ímpios. Ok, queridos? Esta é a verdade, ok? Então, dá para se provar que Paulo não acreditava na ressurreição dos ímpios? Não dá. Então, fica valendo Atos 24:15, ok? Que Paulo acreditava na ressurreição de justos e de injustos. Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.